Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Aposta VDP. No vídeo de hoje vou fazer aquela análise pós-rodada de sábado, na real 3 jogos apenas, um deles é às 17 horas Newcastle contra Manchester United e também a rodada dupla de Campeonato Brasileiro Série A. Também vou fazer uma projeção para essa rodada de hoje de Campeonato Brasileiro, temos muitos clássicos internacionais, mas eu acho que a reta final do Campeonato Brasileiro pede passagem, então vou ceder o espaço aí para falar de outros campeonatos, de outros torneios internacionais, para falar exclusivamente sobre essa 37ª rodada de Campeonato Brasileiro, Série A, dos jogos desse domingo. Depois da vinheta. Muito prazer, Valdir Veríssimo aqui falando. Já gostaria de pedir o seu like, pedir o seu comentário. Sua forma de me ajudar é essa, é muito simples. Se quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos, também fique à vontade. Seja muito bem-vindo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Essa é uma forma que você tem de me ajudar e muito, além de não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Para começar o vídeo, então, vamos lá aos jogos das 17 horas, 14ª rodada de Premier League, Newcastle United contra Manchester United. O momento do Newcastle é muito melhor que o do Manchester United, que é uma bagunça. Tem um time legal até, mas desentrosado, muitas coisas acontecendo nos bastidores, que está começando a refletir dentro de campo. Então, tradicionalmente, sem sombra de dúvidas, o time do Manchester é muito maior historicamente do que o Newcastle, porém o momento do Newcastle é melhor e acabou vencendo em casa por 1-0 o Manchester United. Tinha pego 3 pontos de mais EV, quando isso acontece provavelmente esse jogo tem uma probabilidade mínima de dar empatado. A 3.95 achava um pouco alto, fiquei de fora, mas bateu esse lei empate aí a 3.95. Às 18 horas, então, 36ª rodada de Campeonato Brasileiro Série A, Corinthians e Internacional se enfrentaram. Vitória do Internacional mesmo jogando lá na Neoquímica Arena, 2-1 para o time do Internacional. O Corinthians, que está fora da zona de rebaixamento, na minha opinião, não está correndo tanto risco assim, mas não conseguiu vencer mais um jogo dentro de casa. Parece que perdeu aquela força que tem jogando diante da sua torcida. Está ali com 47 pontos. O Bahia, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, que ainda tem chance de ceder essa vaga a outro time, está com 41 pontos e ainda não jogou nessa rodada. Caso o Bahia vença, vai a 44 pontos, ainda vai ficar a uma rodada de distância do Corinthians, então acho que, não vou falar confortável, mas a situação do Corinthians ela é um pouco mais tranquila do que os outros times que vêm abaixo. Logo o Cruzeiro com 45, Santos e Vasco também ali que tem 43 e 42 pontos respectivamente. Também às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro contra São Paulo. Vitória do Atlético Mineiro no finalzinho, São Paulo até conseguiu empatar o jogo no final, mas também levando aí o roteiro do jogo entre Botafogo e Curitiba, também sofreu um gol no finalzinho, acabou então o Galo aí vencendo por 2-1, chegando aos mesmos 66 pontos do Palmeiras, porém com um jogo a menos. Caso o Palmeiras ganhe o jogo de hoje, vai a 69 pontos, vai ficar no saldo de gol caso o Palmeiras perca o seu último jogo e o Galo também ganhe o seu jogo da rodada 38, mas vou falar sobre esse Palmeiras e Fluminense ainda hoje, mais para frente no vídeo aí. A situação do São Paulo sempre foi tranquila no Campeonato Brasileiro, em nenhum momento flertou com a zona de rebaixamento. É verdade que a campanha do São Paulo jogando fora de casa é horrível, tem apenas uma vitória, se eu não me engano só está à frente do América Mineiro, que não venceu nenhum jogo fora de casa, porém o São Paulo tem aí o pior ataque da competição quando joga como visitante, com apenas 11 gols marcados, 11 pontos, uma vitória, 8 empates e 10 derrotas à frente apenas do América Mineiro. Já o Galo tem a melhor campanha do segundo turno, o Felipão chegou, conseguiu acertar a casa, teve sim uma sequência, se eu não me engano, de 9 ou 10 jogos sem vitória, de empates e derrotas, até inclusive foi no meio dessa sequência de jogos em que o Felipão acertava o Atlético Mineiro, em que o Galo foi eliminado mais uma vez pelo Palmeiras na Libertadores, mas o assunto aqui é Campeonato Brasileiro, então o Galo está sim vivo na briga pelo título, torce muito por um tropeço do Palmeiras hoje, um empate ficaria de ótimo tamanho para o Galo, uma derrota então nem se fale, mas caso o Palmeiras vença o seu jogo, vai ficar muito difícil para o Atlético Mineiro. Falar então sobre a rodada de ontem, muitos jogos hoje na rodada desse domingo, clássicos internacionais, clássico italiano como Napoli, Inter de Milão, Barcelona e Atlético de Madrid. Também temos Manchester City contra Tottenham, mas eu vou ceder esse espaço em que eu falaria de outros jogos para falar exclusivamente sobre o Campeonato Brasileiro, que tem início da 37ª rodada também entre Flamengo e Cuiabá.
Ao Flamengo também só interessa a vitória, está na briga por título também, está com 63 pontos, com um jogo a menos do que Palmeiras e Atlético Mineiro que tem 67, então caso o Flamengo vença o seu jogo, pode chegar ali também na briga pelo título, acreditando em outros resultados, afinal não depende só de si para ser campeão, mas pode depender de outros resultados e está sim na briga pelo título dessa temporada. Palmeiras e Fluminense também se enfrentam às 16 horas. Provavelmente esse time do Fluminense será um Fluminense misto, até mesmo por causa da declaração do Fernando Diniz que o gramado sintético não passa muita credibilidade, ele não confia muito, ele teme que o gramado sintético machuque jogadores, então visando já o Mundial, que é logo em fevereiro, se eu não me engano, Fernando Diniz provavelmente irá com um time misto para esse jogo. Bom para o Palmeiras que joga em casa, um jogo em que seria na Arena Barueri. O Palmeiras conseguiu ainda transferir novamente esse jogo para o Allianz Parque, afinal teve um show ontem e teve aí todo um bastidores aí, um esquema de contra-regras para que possa ser esse jogo no Allianz Parque, talvez com uma porcentagem ali, uma parte do Gol Sul ali com um palco, então não teremos estádio lotado, mas é muito diferente jogar no Allianz Parque do que é jogar no Barueri, na Arena Barueri para o Palmeiras, então muito importante essa troca, o Palmeiras jogará em casa, valendo sim o título da competição, afinal caso o Palmeiras vença vai a 69 pontos, vai ficar faltando uma rodada, o Atlético Mineiro pode chegar aos mesmos 69 pontos, assim como Flamengo e Botafogo, porém acho muito improvável que algum desses times tirem o saldo de gol do palmeirense, do time do Palmeiras, então acredito que o palmeirense só não vá comemorar hoje, por causa que matematicamente ainda não está cravado o título, ainda não está absolutamente feito esse feito aí do Palmeiras, que após ter virado aquele jogo contra o Botafogo, veio ganhando força no campeonato e está assim mais do que nunca com as duas mãos na taça. Agora é questão de tempo, mas o palmeirense ele sempre é aquele pé atrás, tem que jogar primeiro, afinal ainda tem o jogo contra o Fluminense e é preciso ganhar do Fluminense para enfim então dar esse título aí como praticamente certo. Passado esse jogo então das 16 horas, essa rodada dupla das 16 horas, vamos às 18h30, América Mineiro contra Bahia. O Bahia somente a vitória interessa para brigar ainda por permanência na Série A, afinal caso vença vai a 44 pontos, vai passar o Vasco, vai passar o Santos, vai ficar um ponto atrás do Cruzeiro, então a briga do Bahia é sim contra Santos e Vasco, esses dois times ainda flertam com a zona de rebaixamento, ambos os times jogam hoje. Atlético Paranaense e Santos também se enfrentam, o Atlético Paranaense ainda está na briga aí por Libertadores, por torneio sul-americano, já está dentro da Sul-Americana, mas caso vença o seu jogo vai a 56 pontos, vai assumir essa vaga aí do Fluminense, uma boa rodada para o Atlético Paranaense, então, afinal o Palmeiras com o time titular contra o misto do Fluminense, pode sim vencer o seu jogo, o Atlético Paranaense vencendo vai assumir essa sétima colocação e ficar aí em zona de classificação para a Libertadores. Já ao Bahia, apenas a vitória interessa. Eu acho que uma derrota para o Atlético Paranaense hoje é muito difícil o Bahia sair da zona de rebaixamento. Vai ficar sim para a última rodada, mas com pontos a mais que Vasco e Santos têm, eu acho muito improvável que o Bahia não caia. É muito difícil jogar na arena Pô, esqueci o nome do name rights da Arena da Baixada, eu ainda chamo de Arena da Baixada, mas é outro nome. Enfim, o name rights do campo do Atlético Paranaense foi trocado nessa temporada, eu ainda não lembro qual que é o nome. Mas enfim, é muito difícil jogar na casa do Atlético Paranaense para times como Palmeiras, São Paulo, Flamengo, enfim. O Atlético Paranaense é muito forte em casa, jogando também no seu gramado, onde ele é muito bom, é muito especialista em jogar nesse tipo de gramado. Botafogo contra Cruzeiro, um time brigando pelo título, um time brigando para não cair. Ao Cruzeiro também só vitória interessa, ao Botafogo também só vitória interessa. O Botafogo que vem de uma sequência de 10 jogos aí sem vitórias, são 4 empates seguidos. A race do Botafogo, os últimos 5 jogos é uma derrota para o Grêmio por 4-3 também, aquela virada por 4-3, e depois vem uma sequência de 4 empates, o Botafogo tem 63 pontos, o que faz o Botafogo ser, aí na minha opinião, um risco maior para o Palmeiras do que os outros times, é o saldo de gols e o número de vitórias também, que o Botafogo pode vir a ter, caso vença a sua partida, vai igualar as mesmas 19 vitórias de Atlético Mineiro e Flamengo, caso o Flamengo ganhe, e do Palmeiras também. Porém, caso o Palmeiras vença o seu jogo, vai a 20 vitórias, então vai ter ainda uma vitória a mais do que o Botafogo, mas no saldo de gols, na minha opinião, aí o Botafogo é o único time que pode chegar ainda no Palmeiras
e tirar esse saldo e tirar esse título do Palmeiras, mas o momento do Botafogo é muito improvável que isso aconteça. Fortaleza contra Goiás, jogaço aí também, Fortaleza brigando por torneios continentais, e o Goiás já rebaixado, não briga por mais nada no campeonato, briga talvez apenas pelo seu orgulho de vencer aí mais um jogo fora, de vencer o último jogo jogando em casa, mas eu acho que o Fortaleza é sim favorito para esse jogo. Grêmio contra Vasco, aí sim um jogaço, o Grêmio na minha opinião fora da briga pelo título, com 62 pontos eu já não coloco o Grêmio mais nessa briga, e ao Vasco também um jogo importantíssimo para chutar de vez aí o flerte com a zona de rebaixamento. Um back Vasco a 4,50 tem bastante valor na minha opinião, levando em consideração a necessidade do Vasco. Claro que se for colocar os times lado a lado, o time do Grêmio é melhor sim que o time do Vasco, mas a necessidade obriga o Vasco a fazer um bom jogo, ou então fazendo um jogo aí de buscar o gol, de buscar a vitória a todo momento. Afinal, o empate não é interessante nem para o Vasco, muito menos para o Grêmio. Então, acho que o valor está mesmo aí para o lado do Vasco. Para finalizar a rodada, finalizar o vídeo, Red Bull Bragantino contra Curitiba. O Red Bull Bragantino que, na minha opinião, na última rodada já saiu da briga pelo título. Tem uma race também horrível. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas um empate. Esse empate aí justamente contra o Botafogo. Então o Red Bull Bragantino briga aí por zona de classificação para torneios continentais. Já o Curitiba rebaixado não oferece perigo nenhum ao Red Bull. Ainda mais o Red Bull jogando em Bragança, onde é muito forte também, tende a dificultar a vida de adversários de maior expressão. Do mais é isso, desejo a todos um bom domingo, uma boa sorte aí caso você seja flamenguista, caso você seja palmeirense, caso você seja atleticano e vai secar esses times aí na rodada de hoje. Desejo muita sorte aí também a você, um bom domingo e até amanhã com um vídeo analisando essa rodada de domingo e projetando a rodada de segunda-feira. Lembrando que estamos em reta final de Campeonato Brasileiro, então dificilmente eu vou falar de alguns jogos, de algum campeonato que não seja o Campeonato Brasileiro, a não ser que tenha poucos jogos de Campeonato Brasileiro e poucos jogos também de torneios internacionais. Fora isso, meu muito obrigado, um abraço e até amanhã.